Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema fundamental nos relacionamentos, principalmente os conjugais: a conexão emocional. Muitas vezes, quando nós falamos de relacionamento conjugal, nós pensamos logo em afinidades, em dividir aqueles momentos juntos, na parceria, naquela vida prática que a gente tem que ter no dia a dia. Mas existe algo muito mais profundo que sustenta, que dá base a isso tudo. É a capacidade dos dois indivíduos se conectarem emocionalmente. A conexão emocional é como se fosse uma ponte, que ela liga o coração de um ao coração do outro. E é ela que dá ao casal a sensação de estarem juntos, mesmo quando estão em silêncio. Sabe aquele silêncio que assusta muita gente? Até nesse momento. Quando essa ponte se rompe, ela enfraquece a relação e a relação ela começa a perder cor, intensidade e sentido. Uma das maiores barreiras que encontramos quando nos casamos é a dificuldade de expressar sentimentos. Muitas das vezes, os casais eles preferem se silenciar nas suas dores, nas suas mágoas, acreditando que o tempo vai resolver as suas questões. E isso não é verdade. A verdade é que o silêncio acumulado, ele pesa. Com o passar do tempo, esse casal ele começa a perder e isso começa a incomodar muito. Eu costumo dizer que mágoas não reveladas, elas constroem muros na relação íntima do casal. Quando uma dor não é dita, ela não é expressada, ela não desaparece. Ela se transforma em barreira, cria distância e vai minando pouco a pouco aquele espaço de intimidade do casal. O contrário disso é a partilha. Quando o casal encontra coragem para abrir o coração, falar das suas vulnerabilidades, dos seus medos, também das suas alegrias ou daquilo que incomoda, nasce algo muito precioso, que é a conexão. Quando sabemos um do outro, nós criamos conexão emocional. E essa essência, ela é de um relacionamento saudável. Conhecer e ser conhecido. Essa é a essência de um relacionamento saudável. Existe um ponto essencial nessa caminhada, a escuta. Mas não basta apenas falar, é preciso aprender a ouvir. E é aqui que entra uma das maiores falhas dentro das relações conjugais. Muitos casais vivem juntos, mas não se escutam de verdade, não se olham nos olhos, não acolhem o que o outro diz, e é nesse espaço de escuta sobra silêncio. E como diz a frase, onde falta escuta, sobra silêncio, e é nesse silêncio que poderia ser um lugar de descanso, muitas das vezes se transforma num abismo. A conexão emocional, ela não acontece por acaso. Ela precisa ser cultivada com coragem, sabe? Enfrentando as suas dificuldades, mas colocando para o outro aquilo que dói. Com coragem de mostrar a sua fragilidade, coragem para quebrar os muros que são erguidos com o passar do tempo. Não se trata de buscar perfeição, mas sim de aprender a estar presente um para o outro de forma genuína. É nesse processo que nasce a mutualidade. E é aqui que eu quero encerrar com um convite especial. Sejam corajosos e cultive a mutualidade. Isso significa reconhecer que ambos têm necessidades, ambos têm dores e ambos têm sonhos e que a relação só se fortalece quando há uma troca verdadeira. Casamento não é sobre vencer um ou outro, mas é sobre caminhar lado a lado. Mutualidade é oferecer apoio, mas também permitir-se ser apoiado. É falar, mas também aprender a ouvir. É abrir o coração,
mas também saber acolher o coração do outro. Então, falar desse momento de troca que existe dentro de um relacionamento, que precisa existir dentro de um relacionamento, falar e ouvir é um dos pontos principais, que muitas das vezes a gente até ouve, mas como ouvimos? A gente ouve tentando corrigir o outro. A gente ouve criticando o que o outro fala. Esse espaço genuíno é esse ouvir sem a crítica. É esse ouvir sem tentar corrigir o outro, mas ouvir realmente o que ele tem no coração, ou o que ela tem a expressar. Ouvir dentro de um relacionamento sem crítica e sem julgamento, porque com isso o outro ele começa a se sentir seguro em poder compartilhar aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que ele não está conseguindo fazer dentro de um relacionamento, aquilo que ele não está conseguindo lidar, porque dentro de um relacionamento também existe aquela parte difícil para ambos os lados, aquela parte que um ou fala assim, isso aqui eu não consigo dar conta, e o parceiro precisa saber disso. Precisa saber qual é a sua limitação, qual é a sua dificuldade, porque senão não há essa troca. Só assim esse ambiente se torna seguro para que vocês consigam ter uma comunicação saudável dentro de um relacionamento. Então, que Deus te abençoe.